Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E a nossa convidada, ela é apaixonada por ciência e investigação, é autora de 3 livros e participou de 2 antologias do Cifres, que é o selo de apaixonados por ficção científica. Bom, Maísa Santiago, tudo bem com você? Como você tá? Tudo certo? Tudo certinho, prazer estar aqui. Que bom. Felizmente, né, com muito prazer, estamos recebendo mais uma autora do Cifres aqui. Eu já perdi as contas. Eu lembro que começou com a Cris, que foi a primeira vez que ela participou, e foi quando eu descobri o selo. Aí depois veio o Michael, e veio um monte de gente. Então, eu fico super feliz, porque eu adoro falar de ficção científica, adoro o trabalho de todos os autores. Mas antes de a gente chegar nos Cifres, e antes também de chegar nos seus livros, né? Mas fala um pouquinho sobre essa mistura, né, que você colocou até na sua biografia, que é ciência e investigação. Claro que tem muita relação, mas geralmente ciência na literatura a gente pode falar que é ficção científica ali, né? Investigação mais um suspense, um policial, um true crime. Então, como que vem essa... De onde surgiu, né, esse gosto, né, essa mistura toda? Começando pela ficção científica, eu acho que é mais fácil. Eu sempre tive contato com grandes sagas de ficção científica, De Volta para o Futuro, Star Wars, né? Desde muito novinha, assim, eu sempre curti e assisti. Eu sou a única menina de 2 irmãos e de vários primos. Eu fui ter outra menina da família só depois de 20 anos. Então eu fui acostumada a sempre ter contato com os desenhos que os meninos assistiam, eu achava isso o máximo. E daí eu me apaixonei quando eu vi De Volta ao Futuro. Foi um amor, assim, a primeira vez. Eu falei, mano, isso é muito maneiro. Me apaixonei por Viagem no Tempo, né? Sim. E no caso da investigação, sempre foi algo curioso para mim, mas eu acho que aflorou mais depois que curiosamente, depois que eu li Psicose, que não é necessariamente assim, voltar para a investigação, apesar de ter um pouco ali, né? Eu li Psicose e achei aquilo absurdo, assim, maravilhoso. E eu falei, mano, isso é muito legal. Daí eu comecei a ler os livros do Sherlock, ler Agatha Christie. Vai descobrindo, vai aqui, vai ali. Você vai puxando, assim. E eu me apaixonei muito pelos dois, né? Pelos 2 gêneros literários. E quando eu comecei a escrever, eu comecei mais na área da investigação, né? Apesar de amar ficção científica, eu comecei a escrever com investigação. E a literatura especificamente? Já era desde da infância, por influência irmãos, primos, escola, veio como? Influência, gosto por ler, de maneira geral, meus pais, né? Meus pais, eles sempre gostaram de ler para mim, para os meus irmãos, né? Eu sou de uma família que preza muito por princípios, estudar a Bíblia em família, e para você estudar você precisa ler, né? Não tem muita outra forma. Então, desde muito pequeno, meus pais sempre gostaram de ler para nós, né? E daí eu peguei o costume, né? Foi algo que foi inserido. Literatura de ficção, comecei no meu 9º ano a curtir muito por um projeto da escola. Eu tive uma professora que fez um projeto com a versão simplificada de O Conde de Monte Cristo, versão para crianças. Eu li numa tarde, assim, eu sentei, li de vez, eu falei, mano, isso é incrível, abriu o mundo assim na cabeça, explodiu. Eu falei, cara, existe mais disso, eu não acredito que eu não descobri isso até hoje. Legal. E foi daí que surgiu o gosto. E nesse 9º ano e tudo, já começou a escrever, rascunhar alguma coisa assim, do tipo... E como que era, tipo, na escola? Porque eu fico, às vezes, relembrando, eu tinha aula de literatura, mas, assim, português, né? A gente aprende muito gramática, ortografia, mas não uma escrita literária, né? Acaba que, pelo menos, eu nunca tive nada assim... Pô, a gente fazia redação, mas era uma redação muito voltada para vestibular, uma coisa mais técnica, não criar histórias, né? Sim. Então, como foi a partir desse momento mesmo? Foi, acho que lá pro meu, quando eu estava mais ou menos chegando no 1º ano, né, do ensino médio, eu descobri o maravilhoso mundo das fanfics, né? Sim. Daí eu comecei a escrever por hobby, assim. Eu falei, mano, isso aqui é legal. Eu curti muito. Na época,
Foi um pouco antes de começar a lançar a saga da Marvel, né? Dos super-heróis, e eu Sim. sempre gostei muito. Então eu comecei a escrever fanfic da Marvel, com os personagens da Marvel, e o pessoal lia lá e tal, pedia mais, eu escrevia, não tinha plano nenhum, Você eu ia chegava a escrevendo um publicar em capítulo algum por dia. lugar? Ou era alguma Eu coisa tipo publiquei, eu Wattpad da publiquei. vida? Na época era o Spirit, tem até hoje, Uhum. né? É muito famoso. Eu publicava lá, só que, enfim, não tinha minha cara, as pessoas não sabiam que era eu, ou usavam um nickname do Loki, Sim. ou a foto dele, e era isso, Sim. sabe? E era só por. Não tinha um planejamento de história, era só É. para escrever, né? Era só Sim. para me divertir. Assim. E na escola eu tive um professor no meu ensino médio, né? Eu estudei no Instituto Federal. E no ensino médio ele incentivou muito literatura, muito. E foi muito Que legal legal. isso. Então, no ensino médio mesmo, eu tive alguns projetos. Inclusive, eu tive um projeto falando sobre o conceito de loucura na literatura, né? Falei um pouco sobre a Que linguística, legal. psicose, muito legal. Então, eu tive esse privilégio na escola. E aí, para começar, em que momento você despertou do tipo assim, opa, vamos colocar que a escrita subiu de nível ali, né? Uhum. Foi Saiu ali da publicação anônima para algo um pouco mais Uhum. maduro. Como foi essa Eu evolução? nunca pensei, assim, que um dia eu ia estampar a minha cara como autora, né? Tipo assim, sou Uhum. autora. Eu tinha muita vergonha e tal, de falar que eu escrevia, e isso aconteceu durante a pandemia, por uma questão de não estar lidando muito bem com o isolamento social, né? Na época, Uhum. a gente teve que mudar de cidade, voltar para o interior, e aquela É. loucura de medo, de pandemia, de tudo, né? Meu irmão caçula, a gente tem problema respiratório, morando com 4 idosinhos, então era aquela tensão o tempo Nossa, todo dentro de imagino. casa, sabe? E daí chegou Qualquer num ponto, espirro, qualquer tosse já. exatamente, Não, aquele medo, né? desespero, puro surto. E daí chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu vou surtar dentro dessa casa. Eu preciso fazer alguma coisa. Daí eu lembro que eu vi um anúncio do Prêmio Kindle, né, da Amazon. Sim. E eu falei, é isso, né? Vai ser um objetivo para mim, escrever num Uhum. prazo, publicar. Eu não publiquei assim, com uma expectativa de ganhar, mas era meio assim, é um desafio para mim É mesmo. uma meta, você colocou uma meta, tem que Era ficar uma pronto meta, até o limite da inscrição ali, né? exato. Foi quando surgiu um caso de identidade. Foi meu primeiro conto publicado mesmo, Uhum. né, por mim, com meu nome. E daí, na época eu estava reassistindo Sherlock, estava lendo muito, Sim. muito um romance policial. E foi quando eu publiquei um caso de identidade. Foi para Uhum. sair do desespero do isolamento social. E aí você colocou. E ele ainda tá no ar? Ou você. Porque ele. Ele Ou. tá. Tá. Hoje ele faz parte do arquivo criminal, né? Ele é o primeiro conto do arquivo Isso. criminal da Amy. Mas o arquivo original ainda tá na Amazon separado, ele ainda existe lá. Ah, Foi tá. quando eu... Vamos até aproveitar e começar a falar dos seus livros, né? Arquivo Criminal, né? Ele. Como que é a estrutura? Ele tem um conto, né? Que você falou que é o primeiro, foi publicado, e ele é, pelo menos o que eu vi aqui na Amazon, tá o número um, né? É uma Uhum. coleção. Como que é? Como que é a. Boa pergunta, Juliana. a- Esse é o momento que o Fernando Autor Cipher vai aparecer Sim. depois e Plim! comentar. Vai falar assim: cadê meu segundo volume? Porque eu prometi. Eu Não, prometi o e ainda segundo mais volume. quando coloca no É, título, né? Arquivo Criminal da exato, M1, né? Então, pô, exato. a gente Vai quer o sair o segundo. 2. Vai ser o segundo no começo do ano, com fé no pai, em 2024. Mas, Vamos ó, rezar, arquivo vamos criminal, rezar. tô aqui. Isso, legal. Esse tem 2 contos. Tem um caso de identidade, que foi o que eu publiquei lá no Prêmio Kindle. Ah, tá. Então ele faz parte aí, né? Ele tá Ele publicado faz parte separado, dessa mas tá aí história. dentro também. Tá dentro dessa história. Legal. Quando eu publiquei o caso de identidade, eu não pensei num universo maior, eu só publiquei. Eu falei assim, tá aqui, ó, sem planejamento Sim. nenhum. E daí algumas pessoas, na época eu tinha um book Instagram, né, um Instagram Uhum. literário, fazia resenha, e algumas das pessoas que me acompanharam lá leram o livro e falaram assim, mas isso daqui dá muito pano pra manga, você pode escrever uma continuação, assim. Né? É O que você legal isso, acha? né? Quando nem o próprio escritor percebe isso, mas quem lê. Exatamente, E já me exatamente. perguntaram muito do meu primeiro livro, se vai ter continuação ou não. Aí aquela coisa, eu falei assim, gente, tipo, não. Tipo, mas aquela resposta seca, tipo, eu nunca pensei nisso, tipo assim, não. Exato, Aí que a gente começa a exatamente. imaginar A realmente aquele pensar, ponto aqui e ali, acho que dá pra fazer outra exato. coisa. Exatamente. E principalmente porque o livro começa com um sonho da personagem, que é se tornar detetive. E ela tá ali no Uhum. comecinho daquilo, né? Sim. Então,
me falaram, eu falei, pô, posso escrever uma continuação para ele. Escrevi a continuação e publiquei, Um Caso de Identidade foi publicado em 2020, a continuação começo de 2021. E daí esses foi dois quando eu contos fiz, é um sequência do outro, né? uma sequência Basicamente. do outro, eles estão aqui no arquivo criminal. Foi quando eu fiz também meu primeiro livro físico, né? Que foi esse daqui. Isso, legal. E daí fiz, e na minha cabeça eu ia continuar escrevendo a saga da Amy por pelo menos mais uns 5 livros aí. Pensei, é isso, né? Criei meu universo aqui, vou ficar nele. Abriu a caixa de Pandora, né? Viu a possibilidade demais, vambora. Pois é isso, né? A dupla de detetive. O objetivo da personagem é crescer como detetive. Então tem jornada, pô. Tanto é que a gente vê muito seriado policial, né? A gente pega CSI, pô, tem vários, tudo bem que na mesma linha, mas Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, mas é uma linha que, pô, cada dia é um crime. Até Arquivo Exato. X, se for pensar, então cada episódio pode ser uma série, então é infinito. Enquanto a delegacia estiver aberta, a história Exatamente. tá acontecendo. Vai Né? ter história. E era a minha ideia, né? Era a minha ideia continuar publicando romance policial. Só que aí eu conheci o Cyphers. Aí bagunçou a cabeça de novo. Então, conheci o Cyphers. Conta a origem, assim, você conheceu como? Como que apareceu o Cyphers? Eu conheci o Cyphers porque eu já gostava de ler ficção científica, né? Só que nessa época, até eu conhecer o Cyphers, eu estava muito presa na literatura estrangeira. Muito, sim. Boa parte dos Sherlock, meus livros. né? Boa parte. E eu até conheci alguns leitores nacionais de investigação. Eu tenho uma autora que sou super fã, que é a Luciana. Ela tem vários romances publicados. E eu já tinha alguns autores nacionais assim, na área de investigação que eu curtia, mas sci-fi eu não conhecia, não estava por dentro. Daí um dia, um belo dia, eu conheci o perfil do Fernando. Né? Conheci o perfil do Fernando. E o Fernando me ganhou muito antes de eu ser uma leitora dele, por ele, né? Pela pessoa, né? Pela pessoa do Fernando. Daí eu conversei super com ele foi super gente boa. Ele e o Michael, né? Eles foram os primeiros assim que eu tive contato. E daí eu curti tanto eles que eu falei, mano, eu tenho que ler um livro desses caras, não tem possível. E foi assim, um atrás do outro, né? Eu comecei a ler ali, os primeiros livros foram a saga das filhas do Fernando, né? A Alma, Sara, Esther. E daí eu fui para os livros do Michael também, e daí eu descobri que tinha todo um mundo, né, de livros dentro da ficção científica mais diferentes do selo Cyphers. Foi assim que eu acabei conhecendo o Cyphers, me deparando com isso. Que legal. E o Promobit é um ótimo lugar para você economizar todos os dias, você já sabe. Mas agora no mês de setembro, eles estão comemorando 10 anos ajudando os brasileiros a economizar todos os dias. E quem ganha no aniversário do Promobit é você. Sim, é você. São diversos prêmios no sorteio deles. E nesse aniversário do Promobit, eu quero apresentar o app deles para vocês, para que você faça seu cadastro, acesse todas as promoções e economize comprando os produtos que você tanto quer. Acesse a sua loja de aplicativos, digita Promobit, baixa o aplicativo, aí você vai abrir, vai realizar o seu cadastro e logo assim que você abre o aplicativo já tem aquela aba de destaques e você clica em Quero participar. É muito simples, em poucos cliques você já estará por dentro dessa promoção de aniversário. E se você quer comprar um Kindle novo, se você quer monitorar aqueles livros que você tanto deseja, ou simplesmente uma cadeira para você poder ler, relaxar, comprar aquele box de séries, enfim, para você ficar mais tranquilo e economizar, o Promobit é o melhor para você. E eu confesso que na minha lista de desejos, que você também pode criar no aplicativo, eu já selecionei um celular novo, de repente um videogame, ou até, quem sabe, um novo Kindle para me acompanhar nas minhas viagens. Durante todo mês de setembro, você economizando com o Promobit concorre a diversos prêmios. É isso mesmo. E como que isso tudo funciona? Durante esse mês de aniversário do Promobit, quem compra em nossos parceiros, com os nossos parceiros, receberá tickets para concorrer a prêmios incríveis. É muito simples, não é mesmo? Enfim, o Promobit é uma comunidade que tem hoje mais de 3 milhões de pessoas cadastradas, pessoas reais mesmo, que estão todos os dias economizando e também colocando na plataforma promoções incríveis que elas encontram nas lojas parceiras. Ao todo, são mais de 700 promoções diárias que você consegue acessar pelo app. E aí, vamos economizar também? O que você está esperando? Baixa logo o aplicativo clicando no link aqui disponível
E eu te espero lá. Valeu, até mais. É incrível, né? Porque as pessoas até tem o primeiro livro que descobre a literatura independente, seja ficção científica ou não, tem muito um receio, né? Porque só é apresentado ali pra gente o que mais vende, ou os clássicos. Exato. E hoje a gente está inserido na bolha, a gente não imagina, mas toda uma galera, a maioria das pessoas está fora dessa bolha da leitura independente, não sabe, né, que rola. É muito aquele preconceito, é ruim, igual fala que filme brasileiro é ruim, a gente tem esses preconceitos. E eu também tive uma experiência nesse sentido, né? Pega o primeiro para ler, pô, que legal. Aí você começa a fuxicar, vai atrás de um, de outro. E é legal que tem muitos contos, né? Você mesmo tem conto publicado, então são livros rapidinhos, você lê, tem uma experiência legal, já vai para outro e vai se viciando ali, né? Exatamente, exato. É muito mais fácil de você se inserir, né, nesse mundo da literatura independente. E o próximo passo, como que foi, assim? Porque você conheceu, leu, eu imagino que você aproximou dos meninos e tudo mais, e para se tornar uma autora, né? Porque aí veio o próximo livro, né? Plot twist. Eu conheci o Cyphers mais ou menos ali entre dezembro de 2021, finalzinho de 2021, começo de 2022. Comecei a ler um livro atrás do outro e eu fazia muitos posts sobre eles, né? E daí veio uma espécie de concurso, né? Que eles lançaram para publicar. Né? Na verdade, não, era para publicar alguns livros, né, contos, com o selo Cyphers, mas era uma publicação única, você não seria um autor Cypher, você só ia publicar aquele livro com o selo Cyphers. Tipo uma participação pontual ali, Isso. E daí eu lembro que eu vi a chamada e eu falei assim, mano, meu sonho sempre foi escrever ficção científica, mas eu não me sentia confortável para isso ainda. E daí eu olhei e falei, mano, será? Eu posso fazer que nem o prêmio Kindle lá e botar isso aqui como meta. Daí eu fiquei meio assim, só que aí veio o ponto, né? Na época, eu peguei Covid e eu fiquei de cama 2 semanas. E tava chegando super perto do final do prazo. Eu falei, não vai dar, não vai rolar. Daí eu conversei com o Fernando novamente. E o Fernando falou, Mai, tenta, sabe? Tenta, manda, porque eu falei assim, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, mas eu falei, Fernando, eu não vou conseguir deixar isso redondinho, não vai ficar legal. Ele, não, tenta. Daí foi quando eu escrevi Masquim eu escrevi em 3 dias. Legal. Eu escrevi Masquim em 3 dias, eu falei, Fernando, eu não tô confiante. Ele, manda, Mai. Não... Mesmo que você mande e no final das contas você não seja publicado, mas você tentou, sabe? Não vai saber. Daí eu escrevi Masquim e mandei. Masquim, a Cris até leu antes de eu mandar, me deu umas ideias e eu mandei Masquim. Daí, eis que passa o tempo de avaliação, o Michael me manda mensagem falando que eles tinham mudado a ideia do concurso, né? Porque eles viram que não seria talvez muito bom para nenhum dos lados só ter uma publicação pontual, né? Que se o autor ele foi bom ali para publicar um livro no selo, por que não continuar no selo, né? E que eles tinham tomado a decisão de escolher, então, 2 autoras para entrar para o selo. Que seria, no caso, a Lili, né? A Liliane e eu. Cara, eu chorei tanto nesse dia que você não tem noção. É legal, né? Porque é o externo ali, né? Validando o seu trabalho, validando a sua escrita, né? É uma conquista. Né? Exatamente. E assim, eu já tinha lido nessa época os livros do Fernando, do Michael, de outros autores que estavam no selo na época, e para mim era uma escrita muito madura, muito assim, que era algo que eu ainda não tinha experimentado nem em autores internacionais. E eu falei assim, mano, isso aqui é nosso, sabe? É brasileirão, cara, isso aqui é muito bom. E eu tomava eles muito como base. Eu pensava assim, mano, um dia eu quero escrever como eles. E no fim das contas, eu estou no selo junto com eles. Então, era uma conquista muito mais de estar junto com eles, sabe? De pensar assim, cara, eles me acharam apta para estar aqui publicando essa minha obra junto com eles, né? E motiva, né? Motiva muito. Demais. E é um grupo muito unido, né? Eu participo do grupo do WhatsApp também. Põe mensagem todo dia. É perceptível ali o quanto que as pessoas são próximas e próximas ali para ajudar mesmo, sabe? Então, eu acho que é um coletivo muito, muito legal, assim. E o Masquim foi publicado quando? Foi ano passado? Foi publicado, foi em 2022.
22. No comecinho do ano, lá mais ou menos assim, março, abril, a gente publicou Masquim. E daí, o Masquim foi minha porta de entrada oficialmente para o selo, né? E daí, em seguida, veio a primeira antologia, já tinha sido publicada. A primeira antologia já tinha sido publicada, essa daqui, de lendas. Eles já tinham publicado a edição digital. E daí, como eu e a Lili tínhamos entrado para o selo, eles pediram para a gente escrever um conto para entrar para a edição física. Que legal. Veio o Masquinha e logo em seguida veio o conto. E esse é folclore, né? É folclore nacional, né? Sim, sim. Que legal. Exato. E qual que é o seu conto da primeira antologia? Da primeira antologia é Casulo do Agreste. Ele se passa no Agreste nordestino, né? Foi muito baseado na cidade que eu morei minha infância inteira, né? Eu sou sergipana, mas eu nasci em Sergipe, mas sempre morei em Alagoas. Morei em Alagoas até os meus 14 anos. E eu cresci nessa cidadezinha, pequenininha, ribeirinha ao São Francisco. E toda a cultura ali de Lampião, né? E volta nisso tudo. Muito forte, né? Muito forte. E daí o conto, ele retrata algumas mortes começam a acontecer nessa comunidade. E as pessoas não sabem o que está acontecendo, porque na história Lampião já foi morto. Então, será que foi um seguidor de Lampião? O que aconteceu? E daí eles vai pegar uma lenda, né? Uma lenda do folclore brasileiro e dar uma versão de ficção científica, por que essas mortes estão acontecendo, o que está fazendo isso. Eu achei legal esse toque da ficção científica, né? Porque, assim, quando a gente fala de lenda urbana, né? O folclore nacional, obviamente é mais Brasil que isso impossível, né? E a gente tem visto cada vez mais, né? Autores dedicados a isso. Mas quando coloca uma ficção científica ali, eu acho que dá um tempero a mais. Fica mais interessante ainda, né? Sim. Eu mesma nunca fui muito fã de lendas, assim, de ler livros sobre lendas, nem nada. E eu me apaixonei quando eu li a antologia, né? Eu falei, isso é muito legal, aprendi muito. Porque é uma visão diferente, né? Exato. Porque eu li tem um tempo já essa primeira antologia. E quando eu tava lendo, eu tava tendo uma percepção que, assim, pelo menos pra mim, né? Chegava a lenda urbana, assim, Sítio do Capão Amarelo, que tem a Cuca, Turma da Mônica, aquelas versões bem infantis, né? Da Lua Sem Cabeça e tudo. E quando a gente pega uma ficção científica, às vezes um terror, coloca um certo suspense ali, uma nova forma, uma forma adulta, né, de se enxergar. Então fica bem mais interessante, né? Fica bem mais legal. Bastante, exatamente. E aí teve também a segunda antologia, né? Que é teve mais a segunda recente. antologia. Você participou dela também? Participou, né? Participei dela na primeira versão já, né? Na digital, a gente publicou a física, eu ainda não tô com a física aqui. Mas a segunda antologia foi sobre histórias, né? Que impactaram bastante o nosso país. E a ideia era dar uma versão diferenciada, tipo a Marvel e se, né? Se tivesse acontecido de outra forma. Sim. Então, a ideia foi essa, dando, lógico, aquele toque de ficção científica ou distopia, né? Para a história. Então, eram versões alternativas, né? De histórias que impactaram bastante. Que legal. E aí a gente está falando, antes de a gente chegar no seu último livro, tanto Arquivo Criminal, quanto Masquim, quanto as antologias, você escreveu contos, né? Todos são contos. De fato, a sua melhor escrita? Você se coloca como uma contista? Você prefere? Você falou que Masquim foi super corrido, você escreveu em 3 dias. Foi. Mas os meus contos também, eu escrevi muito rápido. E eu acho, porque assim, você tem que, na minha cabeça, tem que jogar toda a história ali, porque o conto é um tiro, é muito rápido. Se você esperar um tempo, pode ser que você perca a cadência, o ritmo ali, muito pra mim, assim. Exato. Foi intencional, assim? Você já pensou? Ou você já se coloca ali como uma contista? Como que é isso pra você? Eu entendi que a escrita, para mim, funciona dessa forma, né? E eu tive a certeza disso porque, enfim, mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, mas eu tive a experiência de escrever um romance recentemente. E foi algo que eu vi que eu saí muito da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto é algo muito legal, mas assim, no caso da escrita, eu percebi o quanto me fazia bem escrever contos. Como me envolver durante muito tempo numa mesma narrativa é um negócio que me cansa e que eu começo a perder meio que o fio da meada das coisas, sabe? Então, eu não tenho muita
eu vou dizer, paciência de me envolver numa narrativa muito grande, Sim. né, que é necessário como num romance, né? Então, hoje eu percebo, apesar de ter escrito esse romance, eu percebo que a minha forma de escrita que me deixa mais confortável é conto, né? E eu pretendo continuar escrevendo contos. Nem que eu junte um monte e lance uma antologia, mas é a minha forma de escrita. E você tem... Eu tô fazendo essa pergunta porque me bateu esse estalo recentemente, né? Eu lancei meu último conto, foi o Terraço, tem um mês e pouco. E eu me senti muito bem de várias formas, porque foi um conto, foi uma ideia que surgiu. Eu já tinha o universo na minha cabeça, mas a ideia veio pontualmente assim. Eu sentei, escrevi, no segundo dia só complementei alguma coisa, e no terceiro dia eu revisei e já mandei para revisão. Foi uma semana da ideia até a finalização. Aí aquela catarse, né? Aquele alívio de ter terminado algo, que é igual você falou muito das metas que você teve, é bom, esse sentimento de dever cumprido. E aí quando, no meu caso, né, eu recebi o texto revisado, falei, opa, ficou mais maduro. Recebi a capa, faz toda a estratégia de lançamento. Isso é muito gostoso, né? De dar vida a algo. E conto, naturalmente, a gente tem mais chance de fazer isso, né? É mais rápido. Não falo nem fácil, mas é teoricamente mais rápido. E eu tenho muito assim... Pô, eu tô vendo uma reportagem na televisão, qualquer coisa que acontece, opa, isso aqui dá uma ideia, eu vou lá e anoto, isso aqui é um conto. Isso aqui vira um conto. Sim. E aí eu tô uma lista gigantesca de coisas para escrever, enfim, preciso de tempo. Mas sua cabeça também funciona assim, do tipo, várias coisas, opa, isso aqui vai dar uma história. Ou então essa cena que eu vi, eu posso encaixar dentro do universo de Arquivo Criminal. Como que é o processo criativo seu, assim? E eu percebi que é por isso também que eu não consigo me apegar muito a narrativa muito grande, porque o tempo todo eu tô observando as coisas e vendo formas de transformá-las em um livro, né? Tanto é que no meu próprio romance tem muita coisa que foi inspirada em vivências que eu passei, né, na minha vida real, e que eu anotei, que falei, mano, isso aqui dá muito legal de entrar no livro. Então, eu sou muito disso, né? Esse romance em questão, a ideia surgiu de uma visita que eu fiz ao Beco do Batman em São Paulo. Foi assim, eu fui passear e fui ver alguns grafites lá, e um comentário que um grafiteiro fez comigo me deu um estalo e falou assim, mano, alguém tem que escrever sobre isso? Isso é legal demais, né? Alguém precisa escrever sobre isso. Isso é muito legal. E essas ideias são interessantes porque são 100% inéditas, né? Porque, pô, uma coisa eu tô vendo uma série de televisão, tem um insight, eu vou escrever. Pô, vai ser muito carregado dessa série, né? Mas você vê um comentário de um cara no meio da rua, é óbvio que isso vai ser inédito, sabe? Exatamente. Vai ser completamente diferente do comum, né? E esse romance que você tá falando é o Devaneios ou não? Porque o Devaneios não é um romance, né? Ele é uma mistura de prosa com poesia, né? Isso. Ele é curtinho, Devaneios... Eu nem lembro quantas páginas de Devaneios tem, mas ele é super Eu até curtinho. baixei ele, inclusive... eu gostei, assim, da diagramação. Você até colocou o nome do Natan aqui como ilustrador, né? Isso daqui, ele é super curtinho. E é basicamente, né, prosa e poesia na misturinha ali. Vamos falar dele, e que você tá falando de romance é algo que ainda não existe, né? Então calma aí que a gente vai chegar lá. Eu falei, deixa eu falar mais pra frente. Vamos falar de Devaneios agora. Que é que você lançou agora, até que 29 de maio, né? Tem poucos meses, ainda tá no calor aí do lançamento. Exato. Devaneios foi engraçado. Devaneios, ano passado, comentei com o pessoal do Cyphers, né? A minha ideia de... Eu comecei a consumir muita poesia e eu falei, cara, é um negócio que eu não vejo muito é poesia com ficção científica, né? Tem, mas assim, não é um boom. Não comum, né? Não comum. O caminho normal usual, né? Exatamente. Principalmente, eu acho que porque as pessoas veem ficção científica como algo muito racional e a poesia como algo muito sentimental. E que fazer uma junção dos dois é algo que não combina, né? Vai fugir um pouco do convencional, teoricamente. E daí eu falei para eles, e na época eu escrevi algumas poesias, poucas. Mas o que acontece? No começo do ano, eu passei por uma fase bem delicada da minha ansiedade, muito delicada. E não conseguia mais escrever sobre o que eu estava escrevendo, né? Foi uma situação bem complicada. Daí, só que eu tenho esse negócio, né, de que eu falei pro pessoal e eu tava super animada a publicar, eu falei, eu não quero dar para trás com esse projeto, eu quero muito publicar isso. Mas eu não quero continuar escrevendo poesia, simplesmente isso. Então, eu tenho que arrumar um jeito disso aqui funcionar.
E daí foi quando surgiu a ideia de Devaneios, de incluir, e Devaneios foi finalizado em uma tarde, depois que eu li Parasitas Eletrônicos do Rogério Pietro. Me deu aquele boom de, tipo, eu tenho que escrever. Sim. E daí, numa tarde, eu sentei e falei assim, eu vou pegar essas poesias, né, e vou intercalar com páginas de um diário de uma viajante do tempo. E Devaneios é uma baixa ficção porque ele foca muito na questão dos sentimentos da personagem, né? Ela passa por uma desilusão amorosa, vivendo em uma era onde a maior parte dos seres que estão com ela são inteligências artificiais. Então, ela fica nesse questionamento de tipo, será que eles realmente entendem o que eu estou passando? Eles podem me ajudar de alguma forma? E por que os poucos seres humanos que ainda existem me tratam dessa forma, né? Me fazem passar por situações tão delicadas. Então, é uma baixa ficção científica. Provavelmente é o livro que mais tem a Maísa aqui dentro, porque foi baseado numa situação, numa experiência muito pessoal. E surgiu dessa forma, né? De modificar um projeto que ia ser de um jeito, mas que não consegui levar adiante, né? E que eu queria publicar mesmo assim. Então, eu acabei modificando e publicando. E a galera curtiu muito a forma como ele foi escrito, então acho que deu certo. Eu não terminei ele ainda, eu comecei a ler, eu gostei assim da forma que foi escrito e a forma que foi apresentado também, né? Porque peguei a versão de Kindle e mesmo no Kindle dá uma experiência legal, porque quando a gente pega livro muito ilustrado, né, que foge só do texto, pode ter o risco, né, de não ficar tão legal, mas ficou massa, ficou bem, bem interessante mesmo. Você falou, saiu da zona de conforto, né? Acabou que você teve que, né, modificar para conseguir publicar, né? Exatamente. E o pós-publicação, assim, como que tá? A gente tá falando de final de maio, então tem aí para 3 meses de lançamento. Porque pode acontecer da gente sentir, às vezes, um vazio, né? A gente, depois da publicação. ainda mais quando passa por vários perrengues antes de acontecer e tudo. Quando publica, a gente fica naquela, tipo, e agora? Aquele vazio mesmo. A gente não sabe o que faz, fica meio desiludido. Como que tá esse momento para você? Devaneios foi uma surpresa grata para mim mesma, mesmo eu tendo escrito, porque eu tive que modificar e eu não estava nada confiante na publicação desse livro, nada assim. E daí eu lembro que a primeira pessoa a ler foi o Michael, e o Michael me deu um feedback tão positivo Que legal. que eu falei, mano, eu tenho que publicar isso, definitivamente vai ser publicado. E daí, quando eu publiquei, a gente teve a experiência da LC do Cyphers, eu tive a experiência com alguns parceiros meus próprios, e um feedback muito positivo que me deixou muito, 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 muito feliz. Foi uma sensação muito legal, né? E eu tenho, né, dado valor ainda e falado de Devaneios. Mas Devaneios não estava nos meus planos de publicação, né? Assim, de grandes coisas que eu queria fazer esse ano. Então, eu publiquei para fomentar a comunidade, que é importante, né? Sim. E achei muito legal, foi uma experiência muito maneira. Mas aí, logo em seguida que eu publiquei Devaneios, eu já me enfiei em outro projeto literário para não perder o ritmo. Porque ano passado eu passei pela experiência, novamente, por causa de ansiedade, de passar 6 meses assim completamente off dos Cyphers. E eu me sentia muito mal com isso, né? Porque eu tinha entrado no selo há pouco tempo e tal. E eles foram extremamente compreensíveis comigo. Mas aí, quando eu vi que eu publiquei, que escrever estava me fazendo muito bem de novo, eu falei, mano, eu não posso deixar isso para trás. Isso daqui me faz bem, me ajuda a lidar com a minha ansiedade, com todos os meus problemas emocionais. Então, eu estava no pique, publiquei Devaneios, fiz a parte inicial do marketing, muito importante, e já comecei na escrita de um novo projeto literário para não perder o ritmo, né? E esse novo projeto é esse romance que você estava citando. Isso, exato. O que você pode falar sobre ele pra gente? Vamos lá, olha. É a primeira vez que eu vou realmente falar sobre ele. Porque até agora eu só fui jogando spoilerzinhos, mas ele tá na fase final de betagem. Então, ele deve ser publicado. Então já tá escrito, já tá pronto. Já está escrito, está pronto. Que legal. Agora, no começo de setembro, eu vou passar pela fase de modificar algumas coisas que vão ser necessárias nele, né? Após betagem. E a minha ideia é publicar ele entre outubro e novembro no máximo, mas a ideia é que ele saia em outubro, né?
O nome do livro é Ecos, e ele é uma continuação, na verdade, um universo expandido do conto que eu escrevi para a segunda antologia do Cyphers, que é Agradeçam ao SARS. É o conto que foi baseado na pandemia, né? E foi um conto que eu me envolvi extremamente escrevendo. Ele é um conto muito emocional, porque legal. trata de uma pessoa ter que abrir mão de outra, né? Por toda a situação que estava acontecendo e de estar diretamente envolvida na questão política e, enfim, que aconteceu durante a pandemia, né? E daí, quando eu escrevi a história, eu falei, isso não pode acabar aqui. Daqui tem muita coisa para ser falada sobre essa história. E foi quando surgiu a ideia de escrever um romance sobre, né? Ecos, ele vai contar a história de um grafiteiro, né? O Draco. Ele vive numa sociedade pós-pandemia, né? Covid-19, onde tudo é controlado pelo governo, né? É uma vibe meio distópica. E a expressão artística é completamente proibida, né? Tudo que vem da parte de lazer, comércio, toda essa área, ela é controlada por um sistema muito parecido com a Matrix, né? Tudo acontece dentro dessa realidade virtual e é controlada pelo governo da época, né? Então, a história vai se passar nisso, né? A gente acompanhando esse personagem, os amigos dele, as pessoas que fazem parte do grupo dele de rebeldes. E o ponto-chave da história vai ser que ele vai ver uma pichação dentro dessa realidade virtual, que é algo impossível, já que isso é proibido, e tudo que acontece dentro daquela realidade é controlado, né? Então ele fica tipo assim, mano, isso aqui é uma pegadinha com a gente, estão querendo levar a gente para algum lugar, o que está acontecendo? Então a história toda vai se passar nele tentando descobrir de onde que veio isso, né? Se tem alguém ou algo ali dentro que está querendo se comunicar com ele, e aí vai se passar, vai começar nessa jornada de investigação, né? Vai ter um pouco de investigação. Legal. Mistura ali. Exato, assim. dá uma misturinha ali. E o universo todo tem uma vibe muito cyberpunk, algumas lembranças de Blade Runner. Meio neuromancer, talvez, assim? Isso. Bem nessa estética, né? Onde você tem uma cidade baixa, uma cidade alta, né? Bem nessa estéticazinha que eu curto bastante. Então, a intenção é que ele seja publicado aí em meados de outubro, novembro. Legal. E esse, por se tratar de um romance, você viu também uma oportunidade, assim, ele surgiu a partir de uma possibilidade de expansão, você publicou o conto, na antologia, opa, isso aqui dá algo a mais. Você planeja ir além, né, continuar com, ou não? Esse é um projeto único ali, fechou, depois vai para outra história? Eu aprendi com o Arquivo Criminal que eu não devo prometer nada a leitores. E eu já tenho essa ideia de escrever uma continuação para o Arquivo Criminal que vai unir todos os meus universos que eu já publiquei até agora para o começo do ano, né? Publicar para o começo do ano. Mas eu mandei o livro para o Betade, o comentário de um dos leitores me deu um estalo, que quando você escreve um romance, principalmente ficção científica, onde você fala de um mundo diferente, tem classes, tem grupos, sempre há uma porta para spin-off, né? Sempre há. Para você falar mais sobre um determinado personagem, sobre um determinado grupo. Então, ele me comentou isso, mas eu queria saber mais sobre fulaninho. Será que existe possibilidade? Eu disse, existe, não vou dizer que não. Possibilidade existe, né? Existe, eu posso escrever um conto aqui e falar sobre ele, né? Publicar como spin-off. Então, a minha ideia é não publicar uma continuação direta, outro romance, mas eu estou aberta a, possivelmente no futuro, escrever algum spin-off sobre a história, né? Falando mais sobre algum personagem. E aí você falou do Arquivo Criminal, né? Você voltou a falar do 2. Como que tá o planejamento dele? Meu planejamento é assim que eu terminar todo esse processo de Ecos, né, de tudo, de marketing, tem agora terminando betagem, tem que modificar algumas coisas, vai para revisão, tem todo o processo da capa, publicação do livro. Então, depois que eu passar por todo esse processo, eu vou começar o Arquivo Criminal. A ideia aí que eu já falei para os leitores que acompanham, né, é que esse livro ele vai juntar os que estão na mesma linha temporal, né, os personagens do Arquivo Criminal, mas também os personagens de Masquim e Devaneios, porque eles existem na mesma linha temporal.
E Masquim Devaneios, apesar de ser ficção científica, é também investigação, né? Eles fazem Sim. parte de uma equipe de viajantes do tempo que investigam. Então, a minha ideia é colocar todos esses personagens juntos para dar uma finalização para a história da Amy, mas também dar uma continuação e finalização à história dos personagens que as pessoas já viram em Masquim Devaneios. Eu tinha até colocado na pauta, né? Tipo, os planos literários e tudo mais. Então você tá cheio de coisa para fazer ainda esse ano. Né? Tem muita coisa. Bocadinho. Legal. E agora o contrário, assim, o que você ainda não escreveu, do tipo, você misturou prosa com poesia, contos e tudo mais. Tem alguma coisa que você não escreveu, seja alguma categoria, sei lá, fantasia, ou algum gênero literário, assim, que você não escreveu, não arriscou e você pensa talvez fazer no futuro? Eu pretendo voltar a fazer publicações solo, só de romance policial, porque eu curto muito, apesar de querer estabelecer minha carreira como autora na ficção científica, né? Mas eu pretendo ainda. E, por incrível que pareça, apesar das pessoas que leram Devaneios me falarem que eu odeio o amor, eu ainda pretendo um dia, só por uma questão de desafio pessoal mesmo, escrever um conto romântico, né? Sim. Naquele puro do clichê, bem tranquilinho, sem mortes, sem desespero, sem caos. Com final feliz. Com final feliz, sem caos e mundo distópico. Eu pretendo um dia, só para conseguir fazer uma publicação mais leve, ver como é que eu me saio nisso, porque eu tenho até hoje, apesar de todos os meus livros terem casais, eu ainda tenho uma certa dificuldade em desenvolver um casal, um romance romântico nos meus livros. Eu acho interessante, e todos os meus leitores curtem, né? E sempre comentam isso comigo. Então, eu pretendo um dia, só por uma questão de desafio pessoal mesmo, escrever. E quando... acaba que o Devaneios foi uma experiência, né? Que você teve, pessoal. Envolve um pouco isso, eu gosto de falar, quando se fala em poesia, a gente fala de sentimento, né? Geralmente. Então, digamos que é uma forma de falar sobre, mas não tão óbvia, não tão direta. Isso, né? exatamente. E Devaneios, ele mostra os dois lados, né? As poesias são sempre o lado romântico, sempre declaração dela mostrando o quanto era apaixonada pela pessoa, né? E as páginas do diário sempre são pós, né? Depois dela ter se desiludido com tudo. Então, Devaneios mostra os dois lados, né? Sim. Da questão. Ele acaba de uma forma um pouco triste, né? Porque você vê que tudo aquilo aconteceu depois, então a personagem se encontra naquele momento desiludida da situação. Sim. Mas mostra um pouquinho também, bem pouquinho da minha escrita na área do romance legal, né? Sim. Pra Maísa que acredita no amor. É o que os leitores querem, né? E às vezes o leitor, né, todo mundo já passou por situações assim, você quer ler algo para te colocar para cima, né? Você não exato. Você não quer sofrer mais uma vez, né? Sofrer na ficção é complicado. Precisa. Exatamente. Que legal. E aí, pra gente encerrar, voltando, Cyphers está com um projeto em aberto, que é a Coleção do Futuro. Vai participar? Isso. Já se inscreveu? Sim. Os autores Cyphers, na verdade, já estavam meio que pré-selecionados, mas estava na mão da gente, né, decidir participar. Meio que confirmando, né? Isso, confirmando, mas vou participar. Eu achei um projeto muito diferenciado, e principalmente por envolver um grupo de fora, né, da nossa bolha, e é muito da ideia que eu tenho, principalmente com essa publicação de Ecos também. Ecos vai falar muito sobre grafite, e tem pelo menos 7 personagens que são reais, são pessoas reais, são artistas de rua que realmente existem. Então eles vão participar, e eu fiz essa parceria com eles, muito legal. E eu tenho muito essa questão, eu fiz isso por uma questão de quebrar bolha, né? Porque a gente está inserido numa bolha dos leitores de ficção científica, nacional e independente. E esse projeto do Cyphers, eu vejo muito que vai fazer isso, vai quebrar a bolha, trazer pessoas de fora para conhecerem os nossos inscritos. Então, vou com certeza participar, vai ser uma experiência bem legal. Legal. Eu vi quando lançou, falei, vou participar também.
Aí foi passando, mas sabe aquela tipo, eu vou, mas qual texto que eu tenho? Eu tenho vários textos aqui pré-prontos, sabe? É meio que revisar, às vezes aumentar um pouquinho, diminuir dependendo do projeto, que ainda não foram publicados. E eu tô nessa, prazo até o final do mês, tá acabando, tem que correr. Na verdade, a seleção é mais para ver a escrita do autor, né? Mais para ver se encaixa com o que eles estão procurando. Encaixa na vibe, porque todos as produções vão ser feitas depois, né? Com os temas que a gente vai trabalhar dentro e tal. É mais para realmente ver a escrita do autor. E foi algo que eu achei muito interessante da proposta, do projeto, que é dar a voz a autores que já têm alguma coisa publicada. Né? Que já estão tentando se estabelecer no mercado e na comunidade de leitores nacionais de alguma forma. Então, essa é a intenção do projeto, né? E vai ser muito legal quebrar essa bolha, trabalhar com outros autores também. Sim, legal. Bom, mas obrigado, adorei a conversa, foi ótimo, passou super rápido esses quase 45 minutos, né? Quando a conversa é boa, ela flui e funciona super bem. Bom, como que as pessoas te encontram nas redes sociais para conhecer os seus livros também? Fala pra gente. Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, né? Se você colocar lá Mais a Santiago, você vai achar todos. Eles também estão todos no Kindle Unlimited. Então, se você tiver assinatura, você pode ler, né? E eu tô no Instagram, né? Isa Lemos, com Y. Eu também tenho um projeto para autores independentes que começou recentemente, o Academia Livresca, então vocês também me acham por lá. Legal. Vamos falar sobre ele aqui? Acho que é importante, antes da gente de encerrar, que é um projeto novo. Sim. Né? Eu tô seguindo lá e tudo mais. Inclusive, né, você fez a redesenho de terraço. Ficou incrível. Fala pra gente sobre o projeto. A minha ideia era... Eu trabalho, né, meu trabalho secular mesmo, eu trabalho com autores, né, nessa parte de produção para Instagram dos autores e também nessa parte mais técnica de publicar livro na Amazon, criar conta na Amazon, entender como é que o QDP funciona, entre outras milhares de coisas que envolvem isso, né? E eu percebi que tem muitos autores, principalmente aqueles que estão começando a publicar agora, que estão completamente perdidos no assunto e que não sabem para onde ir, né? Eles têm um texto pronto, revisado, bonitinho. Eu falo assim, mas eu não sei o que eu faço. Para onde é que eu vou com esse texto? Então, e são dúvidas frequentes e que para mim, estou trabalhando com isso, é algo corriqueiro, né? Sim. Daí eu já prestava esse serviço de forma particular, né? As pessoas me contratavam para fazer, mas eu vi aberta a área para poder ensinar isso também, né? Sim. Então, o Academia Livresca, apesar de eu falar também sobre livros, fazer resenha, e há sempre o olhar também de como aquele autor está usando bem o livro dele, tá, né, falando bem dele, tá fazendo bom marketing, que é muito importante, usando bem dos recursos da Amazon. Então, sempre tem a resenha, mas também tem o lado de, tipo assim, você pode usar isso aqui como exemplo. Então, o Academia Livresca não é um bookstagram, né? O foco dele não é fazer resenha literária. O foco é ajudar na parte técnica. Também não é de escrita criativa, né? Eu não estou lá para falar de escrita criativa. É parte técnica. Conta na Amazon, QDP, publicação no Scoob, será que é válido colocar por lá? Outras ferramentas que são muito úteis para os autores e aqueles que estão começando, às vezes, não sabem muito bem. Mais uma parte consultiva ali, né? De orientação principalmente novos escritores, né? Exatamente. Estão descobrindo esse mundo da autopublicação, que são aquelas dificuldades que você imagina que você deve ter tido no começo, né? Sim, então... demais, exatamente. Que legal. Então, os seus arrobas, né? @Isa Lemos, Isa com Y e Academia Livresca, correto? Isso, correto. Perfeito. Vocês me acham lá nos dois. Combinado. Então, muito obrigado. Valeu. Até mais. Espero que você tenha gostado, viu? Amei, foi incrível. Até, tchau.